Boa noite. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Vamos lá para a nossa primeira live do ano. Deixa eu ver quem já está por aqui. A Ana já está por aqui. Ana, como é que tá meu áudio, minha imagem? Tá legal? Tá conseguindo me ver, ouvindo bem? Ah, beleza. A Ana falou que tá tudo jóia. Ok. Aguardando aqui uns minutinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando. Vamos falar hoje sobre procrastinação. Tema indispensável para a primeira live do ano. Quem vai tendo aquelas dificuldades de pôr em prática aquelas metas da virada do ano. A procrastinação é o vilão número um. Então, por isso, esse tema de hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, deixando aqui uns recadinhos, tá? Quem estiver assistindo a gravação dessa live, né, eu peço para deixar aquele joinha, aquele curtir, né, para dar aquela força para a gente, né, para que o algoritmo do Instagram ou do YouTube, né, quem estiver assistindo pelo YouTube, puder deixar essa força lá, que o YouTube ou o Instagram vai levando essa mensagem para outras pessoas também, tá? Quem tiver pela gravação também, fica à vontade em deixar nos comentários as perguntas, que eu vou sempre acompanhando aqui e vou deixando também as respostas para vocês. Quem está ao vivo pode interagir comigo aqui, fique à vontade de fazer perguntas, tá? Que eu vou estar acompanhando aqui e vai ser um prazer estar conversando com vocês e tendo essa interação. Deixa eu ver, a Ana falou que verdade, vim aqui beber da fonte, amanhã também falarei sobre isso. Ah, legal. Ó, aí já fica aí o convite. Aí, ó, a Ana também vai estar falando. Vai ser live, Ana? Ana Monteiro. Aí, ó, o pessoal que estiver assistindo também, quiser, aí, ó, mais uma informação boa aí, ó. Amanhã vai ter a Ana Monteiro também falando sobre o tema. Então já fica aí o convite para vocês também, ó. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. A Ângela. Olá, Ângela, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Ei, Rosa. Rosa também chegando por aqui. Seja bem-vinda, Rosa. Beleza. O áudio tá legal para todo mundo que tá chegando por agora também, tá beleza? Pra gente ir dando início. Enquanto o pessoal vai entrando, então conferindo aqui, a Ana tá falando, não, será pelo Google Meet. Vai ser só para quem se inscrever. A Ana falando aqui, não, beleza. Bom, pessoal, então quem estiver procurando aqui, eu já não sei se dá para poder clicar ali, ó, já clica lá na Ana lá, já faz a inscrição com ela, vai ser um encontro gratuito também, vai estar falando sobre o tema. Ó, então fica o convite aí para o pessoal. Procura lá, Ana Monteiro. Ana, deixa no comentário aí o seu Instagram, que aí fica para o pessoal, depois se tiver interesse, te procurar lá também. Já fica de dica aí, pessoal. Beleza, bom, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Marli, olá Marli, seja bem-vinda. Beleza, bom, então vamos lá, deixa eu dar meus recadinhos aqui também, o pessoal está entrando aqui. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aí pelo carinho, né, de todos os anos que vão passando aqui, desde que eu comecei a desenvolver esse trabalho, sempre tive um carinho muito grande de vocês aí, então gostaria de agradecer. Estamos dando início a mais um ano, tá? Então vem aí muito conteúdo, muita coisa bacana para vocês, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão para todos aí que vão sempre dando essa força aí e prestigiando no trabalho, tá? Então, minha eterna gratidão a vocês. Tá? Contem comigo aí que eu vou estar sempre dando o meu melhor e buscando trazer temas interessantes aqui para vocês também, ok? Conto também com a interação de vocês, tá? O pessoal sempre está deixando aí no privado as sugestões de dicas, deixa também nos comentários, no meus stories lá também eu costumo deixar. Essa live vai ficar gravada no Instagram e também no YouTube. Então, quem estiver assistindo
pelo Instagram ou pelo YouTube, eu peço para deixar aquele joinha, aquela curtida, compartilha aí com os amigos, que isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Quem estiver assistindo pelo YouTube, quiser acompanhar o meu perfil no Instagram, é Henrique HNS. Vou deixar também na descrição aqui os links também para vocês, ok? Então, primeiros recadinhos dados, deixa eu fazer um convite para vocês também, enquanto o pessoal vai entrando aqui. Segunda-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma outra live sobre emoções. Tá? Esse ano eu quero falar bastante sobre esse assunto, sobre esses temas. Tá? As sombras também é um tema muito interessante também que eu quero falar bastante esse ano. Voltei a desenvolver esse assunto, falar um pouquinho sobre esse tema no final do ano passado. O pessoal gostou bastante. Então, vou dar sequência a esses assuntos também. Segunda-feira eu não vou falar de sombra, vou falar de emoções. Pessoal, parece que travou. Me dá um ok aqui se já voltou para vocês. Dá só um ok aqui, que para mim a tela ficou travada. Eu não sei se travou para vocês. Aí quem puder só me dar um ok aí para ver se já voltou ao normal. Voltou? Beleza, a Ana confirmou aqui. Legal. Bom, então vou voltar um pouquinho na fala aqui, que eu não sei se vocês se travou antes de falar. Então, segunda-feira, 19 horas, eu vou estar fazendo uma live sobre as emoções, tá? Vai ser um tema aí bem legal. Vai ser um pontapé inicial que eu quero falar muito sobre esse assunto nesse ano também, tá? Então, conto também com vocês. Eu vou falar de emoções de uma forma geral, depois, se vocês tiverem algumas emoções em específico, gostaria que eu trouxesse conteúdo sobre. Fiquem à vontade em interagir, mandar no privado, no chat, nos comentários, que eu vou montando material e trazendo para vocês também. Às 20 horas eu vou estar fazendo uma palestra online que é o Conversando sobre HQI. Então, quem não conhece HQI, Homeostase Quântica Informacional, vai ser um evento gratuito, tá? Às 20 horas, em plataforma fechada. Então, quem quiser participar, tem que fazer inscrição comigo. Eu estou deixando o link todos os dias nos meus stories. Então, é só clicar lá, é gratuito. Lá nós vamos falar todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, discussão de casos, raciocínio da HQI, por que a ferramenta funciona, como que foi desenvolvida, que tipo de trauma está relacionado com tal realidade que você deseja mudar. Então, vai ser um encontro bem legal e no final já vou ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Tá? Então, vai ser segunda-feira, às 20 horas. Outro recadinho, na terça-feira eu vou dar início à primeira turma do ano do curso básico em HQI. Aí para quem quer aprofundar, aprender a fazer, montar um protocolo de autocura completo com a metodologia, vai ser na terça-feira, às 19 horas. É um treinamento de 16 horas, essa vai ser a primeira aula. Tá? Então, quem tiver interesse em saber mais informações sobre o curso, é só também me chamar no privado. Eu estou deixando também o link nos stories, quem quiser saber mais. Tá? Acompanhamento individual, a agenda está aberta para início de novos processos. Quem tiver interesse em fazer o trabalho a longo prazo, tá? São encontros mensais comigo através de videochamada. Quem estiver precisando aí de uma força para colocar em prática, trabalhar alguma questão em particular, também está aberto início de novos processos. E quem desejar atendimento individual, são encontros, um encontro de 2 horas, onde nós vamos trabalhar no individual a queixa que vocês desejarem. Tá? Quem tiver interesse também, é só me chamar no privado e saber mais informações. Deixo de dica que também tem muita aula bacana. No final do ano eu falei bastante sobre as sombras psicológicas, então tem 2 aulas disponíveis sobre as sombras que ficou muito bacana. Deixo de dica para vocês também, principalmente quem já quer começar o ano aí com o pé direito e já, né, aprendendo bastante aí sobre os bastidores da consciência, o que está por trás da natureza das escolhas. É um assunto que eu aprecio bastante e as sombras não poderia ficar de fora. Né? É um dos assuntos principais quando a gente vai falar sobre escolhas e os bastidores da consciência. Então, quem não assistiu, fica de dica aí. Está disponível no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Inclusive, quem não conhece ainda o meu canal do YouTube, na bio do meu Instagram tem um link que consegue acessar direto o meu canal, beleza? E o workshop de sombras, que eu realizei um workshop de sombras no final do ano passado, tá? Esse workshop está disponível na plataforma da Hotmart. Ficou sensacional, ficou com reflexões muito profundas. Então, quem aprecia esse assunto também e deseja aprofundar, a gravação está disponível. Foi um workshop de 6 horas, com muito conteúdo, muita informação, muita coisa bacana. E eu deixei de bônus também para vocês 2 aulas analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana. Tá? Então ficou muito bacana também. Quem quiser
adquirir o workshop, tá também o link na bio do meu Instagram, ou de vez em quando eu estou deixando nos meus stories também o link para vocês acessarem. Beleza, pessoal? Bom, então recadinhos dados, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, né? Nós vamos falar bastante aí sobre procrastinação, tá? Pessoal que está ao vivo comigo aqui, fique à vontade a deixar perguntas, se tiver alguma questão específica, eu vou acompanhando aqui. Quem entrou depois e eu não dei um alô aqui, de repente passou rapidinho aqui, tá? Sintam-se bastante acolhidos, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Bom, então quem chegou agora não perdeu nada, estava dando uns recadinhos, tá? Então vamos lá dar início aí ao nosso encontro, vamos falar aí sobre procrastinação. Primeiro ponto, pessoal, antes de falar sobre procrastinação, queria deixar claro aqui para vocês já de início, não se apegarem aos exemplos que eu vou trazer aqui, tá, pessoal? Porque a procrastinação é um tema muito pessoal, né? Então, dependendo, eu sempre trago isso também nos outros assuntos, né? Então, eu vou trazendo aqui alguns temas, alguns possíveis raciocínios que são situações principais, mais comuns de encontrar no dia a dia, tá? Mas não necessariamente é uma realidade absoluta e que você vá se encaixar nela, tá? Então aqui eu vou trazendo reflexões para que vocês tenham insights interessantes, que vocês consigam identificar. Então o que fizer sentido para vocês, tá? Podem utilizar a ferramenta, a técnica que vocês tiverem, ou fazer o que precisa ser feito, ou integrar com os outros conteúdos que eu venho deixando no meu perfil. Tá? Então fica de dica para vocês aqui. Então não se apeguem aos exemplos que eu vou trazer. São apenas ilustrativos para que vocês tenham essa clareza. Tá? Por isso que eu gosto muito da interação de vocês. Quem quiser perguntar aqui, de repente dá para a gente fazer um link interessante e entrar na questão individual de cada um de vocês aqui. Se for alguma coisa pessoal, ficarem sem graça de perguntar aqui, fique à vontade depois mandar no privado, mandar no chat, que todo intervalinho, cada tempinho que eu tenho, para mim é sempre um prazer estar interagindo e conversando com vocês, tá? Não costumo demorar mais de 1 ou 2 dias para responder, não, tá? Se alguém me perguntou lá e eu não respondi, me cutuca lá de novo, lá, Henrique, ó, você não me respondeu, me manda mensagem lá, que de repente a mensagem desceu e eu não vi, então fiquem à vontade em tirar as dúvidas de vocês, que é sempre um prazer. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Procrastinação, onde mora as causas? Se somos nós que estamos puxando o freio, então tá aqui. Por isso que é um dos assuntos que eu venho buscando desenvolver bastante em paralelo, né? A natureza das nossas escolhas, o que está por trás das nossas escolhas. Então, por que a gente puxa o freio? Por que nós fazemos coisas que nós já entendemos que precisam ser feitas ou que precisam deixar de ser feitas e a gente acaba puxando o freio, se sabotando e não colocando em prática aquilo que a razão já entendeu? Um dos primeiros pontos que é importante entendermos é que na nossa consciência é por ela que nós vamos fazer as nossas escolhas. E na nossa consciência nós temos 2 mecanismos principais que vão impactar e influenciar, e toda a nossa tomada de decisão vai passar por ali, que é a nossa razão e a nossa emoção. A maior dificuldade que as pessoas encontram, justamente a primeira delas, né, que são várias, eu vou trazer aqui, como disse para vocês, várias prováveis causas. Uma delas, a primeira que eu gostaria de trazer para vocês, é o equilíbrio entre a razão e a emoção. E entendermos que são mecanismos diferentes, mas todos impactando diretamente nas escolhas e nos resultados práticos. Tá? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar pela nossa razão e pela nossa emoção. Se existir um conflito entre as duas, é aonde que já começa o problema. A razão, normalmente, é o primeiro que começa a entender a parte lógica, a parte racional. Então a pessoa, normalmente, quando ela começa a criar uma meta, traçar um objetivo, ela vai traçar ele com a razão. Então a razão já entendeu, ela já entendeu que precisa fazer uma atividade física, ou procurar um novo ramo no trabalho, ou iniciar o projeto X, ou cortar certas coisas. Tudo isso a razão já entendeu. Só que quando ela vai praticar, ela vai colocar isso em prática, aí entra a emoção. E se essa emoção não estiver de acordo, é aí aonde que puxa o freio também,
tá? Como eu disse, essa não é a única causa. Existem várias, eu vou trazer aqui as mais prováveis para vocês. Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender é isso: alinhar razão e emoção. Aquilo que você já entendeu com a razão, por que que o emocional está puxando o freio? Eu vou entrar aqui em detalhes ainda em algumas questões emocionais no decorrer do nosso encontro e os assuntos vão se amarrando, tá? Uma das emoções principais que costuma puxar o freio é o medo. O medo é uma das emoções principais que gera estagnação, que paralisa, que impede de agir. Esse raciocínio também ele pode acontecer ao inverso. Muitas pessoas podem começar a querer agir pela emoção e a razão que vai puxar o freio. A raiva, por exemplo, ela é um lado oposto do medo. O medo ele vai puxar o freio, vai estagnar. A raiva vai gerar ação. Então, muitas das vezes, parte dessa ação, dessa atitude que a pessoa vai tomar, muitas das vezes o start inicial dela vai ser a raiva. Ela vai agir pela emoção. Seja a raiva por estar na situação X, a raiva que gera uma insatisfação, um incômodo, e vem aquele desejo de mudança e ela quer fazer por raiva. Então, a raiva vai gerar ação. Só que a emoção é aquela de momento, é de impulso. Então, quando ela vai agir pela raiva, normalmente é onde ela vai agir sem pensar. E aí, quando ela começa a querer racionar o movimento, aí talvez ela encontre os pós e contras. E o contra pode ser um que vai puxar o freio. Então, aqui eu trouxe duas breves análises de como que pode ser um gatilho inicial pela razão, que na maioria deles, traçar uma meta, a pessoa vai usar a parte racional, né? E aí vai vir uma emoção e vai puxar o freio, ou o caminho ao inverso. Por uma emoção, ela vai iniciar uma ação, um movimento, um projeto, e quando ela começar a pensar bem nessa atitude, ela começar a racionalizar, é aonde ela vai puxar o freio e falar, opa, peraí, não, talvez não seja por aí. E aí, conflito entre razão e emoção. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês aqui é alinhar a razão e a emoção em comum objetivo. Se as duas estiverem desalinhadas, já é um primeiro passo para procrastinação. Tá? Eu falei aqui dos medos que vão puxar o freio. Eu só usei um breve exemplo, mas no decorrer aqui eu vou trazer algumas outras emoções e principalmente várias ramificações do medo. Porque o medo ele vai se ramificar em vários medos específicos que também vão influenciar nessa autossabotagem aí, nessa estagnação, nessa procrastinação também. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? O pessoal tá entrando aqui, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ângela, Johnny Luz, deixa eu ver, Biel, a Cida, Adriana, Jeremias. Tô dando um oi aqui, se eu esqueci o nome de alguém que passou aqui, fica aqui um oi para vocês também. Sejam todos aí muito bem-vindos. Bom, assim como nós temos, então, um conflito entre razão e emoção, aqui eu trouxe dois pontos em conflito e já dá um problema danado. Né? Agora vamos começar a complicar um pouquinho. Complicar assim, né? No sentido da situação. Porque duas partes em conflito já gera um problema danado. Né? Agora imagina várias partes. Aí é onde que entra num tema, eu não vou aprofundar muito por aqui, que eu tenho várias lives sobre esse assunto, mas quem está tendo esse primeiro contato é importante fazer essa introdução para que vocês já comecem a pegar um pouquinho esse raciocínio. Eu falo assim, lá vem o Henrique de novo falar sobre as personalidades. Mas é um assunto indispensável e está por trás de todos os nossos problemas, né, práticos em questões comportamentais. Por isso que eu vou sempre trazer esse assunto aqui. Então ele está por trás tanto da procrastinação como vários outros desequilíbrios. Tá? Por isso que vocês vão sempre acabar esbarrando comigo falando aqui sobre as personalidades. Inclusive já fica de dica, quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, eu falei bastante sobre as personalidades nas aulas de sombras. Tá? Então tem lá no YouTube e no meu Instagram também. Uma falando sobre sombras e a outra sobre perguntas e respostas que eu abrangi ali por vários pontos de vista a análise das sombras. E o que são as sombras? São as nossas personalidades não expressas. E essas personalidades não expressas que também
vão puxar o freio. Então vamos começar a fazer um breve resuminho aqui para quem está tendo esse primeiro contato, que é um ponto muito importante. Quando escolhemos fazer iniciar um novo projeto, tomar uma atitude, fazer qualquer que seja um movimento, partiu de uma escolha de cada um de nós. E é aí onde também que as pessoas esbarram nesse problema. Porque quem que escolheu? Porque nós fomos treinados, né, de forma coletiva, nós entendemos que existe um corpo físico e uma única vontade aqui dentro, né? Só que não é. Vocês já viram que essa vontade aqui dentro, passando por razão e emoção, se as duas já não estiverem alinhadas, já dá problema, né? Já vai dar conflito. Agora imagina várias personalidades em desarmonia. E cada personalidade dessa vai ter a sua vontade em comum, que é aquele exemplo do ônibus que eu sempre uso nos meus encontros. Imagina um ônibus trafegando por uma via, o ônibus só tem um volante, e imagina ali 80 motoristas ali querendo dirigir esse ônibus. Um quer virar para a esquerda, outro quer para a direita, um quer ir a 200 por hora, outro quer ficar parado. Já vai dar um problema danado, não é? E é assim com cada um de nós. Na verdade, é um pouquinho pior, porque nesse exemplo eu ainda fui, né, bem generoso aqui com 80 pessoas dirigindo um ônibus, né? E nós não temos só 80 personalidades, nós temos várias desde o início da nossa experiência. Nós vamos acumulando personalidades. E essas personalidades, cada uma deseja um movimento, um objetivo. Cada uma vai ter o seu objetivo que deseja manifestar. Algumas embasadas por algumas emoções em específico, outras embasadas pela razão, por crenças, por condicionamentos, por paradigmas, por um movimento automatizado, um comportamento onde a pessoa vai repetindo algum padrão. Então são várias causas que vão impactar personalidades diferentes. E quando cada uma dessa personalidade tem o seu motivo, mas só tem um volante ali, e esse volante está na mão de quem? De uma mínima porcentagem da nossa consciência. Tá? O Freud costumava comparar a nossa consciência com um iceberg. Né? Todo mundo deve ter assistido o Titanic, lembra lá do iceberg, aquela pedra de gelo enorme que o Titanic bateu. A parte que está acima do nível do mar representa a menor parte da totalidade desse iceberg. Alguns estudos vão variar ali de 6 a 12%. A maior parte desse iceberg está submersa, abaixo do nível do mar. E o Freud fazia essa comparação então com a nossa consciência. Essa parte visível de 6 a 12% representa a nossa parte racional, a nossa parte consciente. Então, quero entrar na academia, quero fazer exercício, quero parar de fumar, quero parar de beber, quero parar de comer besteira, quero terminar o relacionamento X, quero iniciar o projeto Y, quero encontrar um relacionamento, quero potencializar o meu financeiro, quero potencializar a minha atividade profissional para ter mais recursos. Tudo isso é de 6 a 12%. Vai ser algumas personalidades que vão ocupar essa porcentagem mínima. A maior parte da nossa consciência, né, da nossa consciência vai ser a parte submersa, que é a parte que está abaixo do nível do mar. Então é aquela parte ali, na parte do nível do mar, não as nossas personalidades, né, do iceberg, na comparação. Então, é essa parte que nós não tomamos consciente, mas elas estão ali 24 horas dando pitaco. Ó, vai dar errado, não mexe com isso, isso não vai dar certo, não mexe com isso não, deixa para depois eu mexo com isso. Essas vozinhas que fica dando pitaco aí são as nossas personalidades. E quem vai influenciar nas nossas escolhas vai ser o 100%. Então, a gente já viu no início do nosso bate-papo, só a razão e a emoção em desarmonia já vai dar problema, agora imagina todas essas personalidades. E a parte que é o resultado é a menor parte. Por isso que na prática nós observamos a maioria das pessoas se esbarrando com as metas, com os objetivos, e vai se procrastinando, vai puxando o freio. Então eu vou trazer algumas ilustrações aqui. Vamos supor uma pessoa que colecionou situações na vida dela onde ela iniciou projetos e não deram certo. E ela foi sentindo frustração, fracasso, inferioridade.
vários projetos que não deram certo. Hoje, com a razão, uma da personalidade que está lá naquela fração mínima de 6 a 12%, vai o quê? Vai buscar fazer algo. Né? Entende que precisa disso, que precisa se movimentar. Aí vem toda aquela vibe coletiva de final de ano, né? Aquela energia que envolve todos nós, que nós vamos o quê? Buscar, refletir como é que foi o ano. Então tem uma coisa arquetípica no ar, né? Que vai gerar toda essa mudança, esse desejo inicial, pelo menos. E aí a pessoa entra em janeiro lá toda animada, eu vou fazer isso, eu vou acontecer. Aí a hora que essa personalidade pôs para fora, né, falou tudo que queria fazer, colocou no papel, pensou tudo direitinho, eu vou fazer isso, vou fazer tal coisa, aí ela baixa a guarda. A hora que ela baixa a guarda, falou tudo que ela tinha para falar, colocou todas as metas no papel, aí é a hora da outra personalidade pôr a mão no volante. Aí, nesse exemplo de uma pessoa que colecionou fracassos, frustrações, inferioridades, aí ela começa a lembrar da dor que ela acessou nas vezes que deram errado. Ela já começa a julgar que o próximo movimento vai dar errado também. E pelo medo de dar errado, ela pode puxar o freio. Então ela vai puxar esse freio com medo de dar errado de novo e sofrer novamente aquilo que ela já sofreu em outras experiências. E aí é aonde que ela vai ter pânico dessa outra personalidade que vai querer pôr em prática, porque ela tem pânico de que isso dê errado novamente, que ela reviva novamente aquelas dores do passado, que na verdade já está ali. Né? Se não estivesse, não existiria esse medo por antecipação de uma provável consequência. Então é aonde que a pessoa então ela vai fazer de tudo na hora, né, uma dessas personalidades vai fazer de tudo para puxar esse freio, para prevenir ela de sofrer novamente. Então, para não correr o risco de errar novamente, ela prefere nem iniciar um novo projeto. Essa aqui é uma das camadas bem principais. Tá? Como eu disse, existem várias outras possíveis variáveis aí. Vai depender muito da individualidade de cada um de vocês. Estou trazendo aqui um exemplo para a gente já começar a trazer essa consciência de que existem outras personalidades. E quando começamos a entender isso num primeiro momento, é muito comum a pessoa começar a sentir raiva de si mesma. Nossa, mas por que eu fico fazendo isso comigo? Não, por que essa personalidade ou essa sombra é tão ruim e tal? Mas não é que ela tem uma intenção ruim por trás disso. Todas essas personalidades, por pior que sejam as atitudes dela ou a falta de atitude, ela tem uma intenção positiva. Nesse exemplo, é evitar um sofrimento. Para a outra parte, que está confiante, que está envolvida com aquela vibe de iniciar um novo projeto, com a expectativa de que dê certo, com as intenções, com as projeções, ela está garantida e está firme nesse movimento. Por isso que ela vai achar que puxar o freio é algo ruim para ela. Mas para a parte que puxou o freio, ela tem a sua intenção positiva, ela tem os seus motivos. E é aí aonde que começa a complicar a situação e um problema vai puxando o outro. É aí onde que começa uma guerra interna, que a pessoa começa a brigar com ela mesma. E isso demanda uma quantidade de energia tremenda, que vai faltar no corpo. Aí é onde que a pessoa fica cansada sem nem ter iniciado a fazer nada. Aí fala, por que eu acordei cansado? Porque já começou um conflito lá dentro. O corpo está parado, mas a guerra interna está lá dentro. Eu vou fazer, não vou fazer. Eu tenho que fazer tal coisa, não vou fazer. Nossa, mas eu não fiz. Aí já começa a ficar com raiva de não ter feito. Aí começa a autocobrança, autopunição e raiva de si mesmo. E aí vai virando aquela guerra interna. Não, eu preciso tirar a força que eu preciso fazer. Enquanto isso, o corpo está parado. Vocês já devem ter assistido um desenho da Disney muito legal, chamado Divertidamente, que mostra algumas emoções internas que cada uma tem a sua vontade e tem um painel de controle, né, dentro do personagem. E dá para ver ali nessa ilustração desse desenho, na analogia, como que é a guerra interna. O pau está quebrando lá dentro, a raiva brigando com a tristeza brigando com a alegria, a injustiça, e vai virando aquela confusão toda lá dentro. Né? E aí, o que acontece? O corpo está ali parado, esperando essa guerra civil interna ali acontecer,
E isso vai, né, demandar uma energia tremenda, é onde que a pessoa já acorda cansada, já acorda saturada, e antes de fazer qualquer coisa, ela já está cansada antes de fazer. Né? Deixa eu ver aqui, parece ter uma pergunta aqui. Olá, Helena, boa noite. Helena está perguntando aqui, e quem ganha essa guerra? Qual é a porção mais forte? Boa pergunta. Na verdade, acaba que ninguém ganha. Né? Ganha provisoriamente. É por isso que é um volante. Ali no ônibus, quem assumiu o volante, enquanto está no estado de vigília, no estado de alerta, vai assumir esse volante. Então, seja por uma crença, por uma motivação. Por isso que as pessoas falam muito em motivação. É legal, é. Só que você precisa de ter uma automotivação. Porque se a pessoa depende de uma motivação externa, ela depende ali do personal trainer, do guru, do líder espiritual, do pastor, do padre, do marido, da esposa, de alguém que fique falando com ela para fazer tal coisa, o dia que essa pessoa não estiver ali ou não estiver empurrando, né, no seu tubarão, no tanque dela, é aonde que a pessoa deixa de fazer. É interessante, ajuda sim. Mas é importante essas pessoas serem interessantes se fosse aquele movimento para que ela dê o start e ela consiga seguir sozinha. Sozinha que eu falo independentemente. Né? Que ela não tenha essa dependência de algo. Por isso que a motivação, dependendo da situação, é onde que ela pode gerar uma dependência. A pessoa ela tem que ter uma automotivação, que haja o que acontecer, independente da circunstância ou dos movimentos, ela vai estar alinhada com o seu objetivo e vai seguir o seu caminho, independente da aprovação de alguém, do apoio de alguém, da ajuda de alguém, ela consiga fazer isso. Lindo isso na teoria, né? Na prática é onde que a pessoa esbarra nos conflitos. E aí é a ideia dessa live de hoje e agregada com as outras lives, né, que elas vão sempre se complementando. O primeiro ponto é começar a entender a natureza das escolhas. Porque como que a pessoa vai buscar uma solução para mexer em algo que ela nem sabe aonde está o problema? Imagina você dirigindo o seu carro na estrada e o carro apagou. Se a pessoa não tem a mínima noção de onde mexer, ela vai ficar perdida. Ou ela vai perder um tempo danado procurando a solução aonde não tem. Então, talvez o carro acabou a gasolina e ela está olhando lá no motor qual que é o problema. Estou trazendo um exemplo aqui bem louco aqui, mas só para a gente entender. O carro acabou a gasolina, a pessoa não tem nem a mínima ideia ali que o painel está mostrando ela se tem gasolina ou não. Ela fala, não, será que o problema é no motor? Ela começa a desmontar o motor para ver se o problema está ali. Ou começa a mexer na parte elétrica. Né? Então, como que ela vai buscar a solução se ela não faz a mínima ideia onde que está o problema? Por que um mecânico, o que ele vai fazer? Ele já vai, de acordo com o problema que apresentou, ele já vai ter uma noção. Pode ser parte elétrica, pode ser motor, pode ser um fusível que queimou. Ele vai ter, de acordo com a experiência dele, ele já vai saber ali o mínimo possível para poder aonde que ele vai procurar. Ah, Henrique, então todo mundo para dirigir um carro precisa ser mecânico? Ou então todo mundo que for buscar um resultado precisa ser um terapeuta, um psicanalista, ou psicólogo, ou entender de alguma coisa do inconsciente? Não, não precisa. Você não precisa ser um especialista. Mas você precisa entender pelo menos o mínimo possível do assunto. Você não precisa ser mecânico. Mas você recebe um manual que vai estar ali, vai te falar, o painel mostra gasolina, mostra isso, mostra aquilo. Né? Você vai tendo recursos. Ou quando apresentar algum problema, se você não souber e já passou pelo seu conhecimento e você não sabe aonde que está esse problema, você já vai pelo menos saber o profissional correto que você vai procurar. Se o seu carro estragou na estrada, você não vai procurar um dentista. Né? Você vai procurar um mecânico, um eletricista mecânico, ou vai chamar o reboque, ou vai ligar para o seguro. Você vai para recursos específicos. Parece absurdo esse exemplo que eu estou trazendo, mas na prática, quando se trata do nosso corpo físico, as pessoas não conseguem colocar essa coisa que parece óbvia em prática. A pessoa está com dificuldade em pôr uma meta, mas ela vai esperar fulano, vai esperar
alguém ajudar, vai esperar parar de chover, vai esperar a academia abrir, vai esperar mudar o governo, vai esperar o pai aprovar, vai esperar a mãe dar apoio, vai esperar recursos externos. Mas não vai olhar aonde que tem o problema, que é o quê? Internamente, os mecanismos internos. Então esse é um dos pontos principais. O primeiro passo é pelo menos saber que isso existe. Saber o mínimo possível de como funciona a nossa máquina biológica. Porque uma outra brincadeira que eu sempre faço, né? Quando você vai adquirir qualquer produto eletrônico, você recebe ali um manual, ou pelo menos tem um tutorial ali no YouTube para agora, né? Agora nessa era digital é o tutorial no YouTube. Mas tem ali um manual para você ver como que funciona. Agora, quando a sua consciência chega nesse planeta através desse corpo físico, que é uma máquina biológica, o médico não entrega o bebê para a mãe e fala assim, olha, mamãe, está aqui o seu bebê, tá? Ela é uma criança, ela tem internamente aqui dois mecanismos internos de razão e emoção, então cuidado com o que você fala com ela ali até os 7 anos, que ela não tem filtro, ela vai receber essas informações e vai levar isso como verdade por muitos anos. Cuidado com as emoções que ela vai sentir, explica para ela que as emoções servem para isso e aquilo, que existe um equilíbrio entre razão e emoção, que é preciso alinhar tudo isso, ela tem várias personalidades, se isso aí tiver em problema, você vai precisar formatar tudo isso. A gente não recebe essas informações quando nasce, né? E aí, por tentativa e erro, vai aprendendo ou chega ao fim da experiência sem nem saber que isso existe, né? Buscando aprender por tentativa e erro, que também são formas de aprender, são formas de aprendizado, né? Não existe certo ou errado. Só que são formas dolorosas. Tem como aprender por um caminho menos doloroso, né? Então, da mesma coisa, se você compra uma máquina, você pode aprender a utilizar ela. Depois de você fuçar ela bastante e ela começar a dar algum defeito e aí você arrumar, vai aprender. Ou lendo um manual, lendo um tutorial, né, e fazendo um uso melhor dessa máquina, você também vai aprender sem colher os desequilíbrios de manifestar algum problema nessa máquina. E no nosso corpo é pior, né? Porque quando a máquina começa a dar defeito, dói pra caramba, né? Então, esse é um ponto interessante. Não sei, Helena, se eu respondi sua pergunta. Se não tiver respondido, fica à vontade aqui, tá? Me perguntar. Pessoal também que está assistindo aqui, fica à vontade de fazer perguntas aqui, que sempre agrega bastante aqui aos nossos encontros. Por isso que eu estimulo bastante a interação de vocês, porque eu tenho aqui o meu scriptzinho, né? Tenho aqui meu roteiro mais ou menos dos pontos que eu gostaria de explorar com vocês. Agora, quando vocês trazem essa pergunta, de repente eu direciono de um outro ponto de vista. Eu gosto muito dessa didática também, então fiquem à vontade de interagir. Beleza, pessoal? Então, até aqui. Então, segunda dica aí ficaria, então, a questão das personalidades. Tá? Começar a entender o que tem por trás dessa personalidade. Se você está esbarrando em colocar em prática alguma coisa, normalmente a gente vai relutando, né? É tão óbvio a personalidade que deseja o objetivo, que a pessoa está firme e cega naquele objetivo que não escuta ela mesma. Então a dica que eu deixo para vocês, está dando errado algum movimento, comece a se perguntar, qual parte minha não deseja essa realidade? A pessoa quer iniciar o projeto Verão 2023, colocou lá na meta ir para academia, não consegue ir na academia. Então, o que ela tem que se perguntar? Opa, qual parte minha não quer ir na academia? O que está por trás? Qual que é o maior medo de conseguir esse resultado? E se eu alcançar esse resultado, o que de pior pode acontecer? E aí é onde vai vir muitas respostas, né? Ah, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de ficar me comparando com os outros e me inferiorizar, eu tenho medo de não dar certo, né? Ou eu tenho medo de dar certo e chamar atenção demais e meu companheiro ficar com ciúme e ter problema com o companheiro. Então é melhor ficar desse jeito do que chamar a atenção de outras pessoas e gerar um problema no meu relacionamento, ou gerar ciúme no companheiro ou na companheira, né? Ó, estou trazendo aqui alguns exemplos, mas percebe que existe uma intenção positiva, né? E a parte que quer tá tão cega ali que ela, né? Ou, se eu não poder fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa, né? Então uma parte não quer abrir mão de outra coisa para poder seguir em rumo com esse objetivo. Então a primeira dica que eu deixo para você
Na verdade, a segunda, né? Que a primeira é alinhar razão e emoção. A segunda é checar as personalidades. Verificar qual a intenção positiva da parte que não deseja esse resultado, não deseja esse objetivo. Aí, dependendo da questão, né? Vai ver como que você vai resolver. Ah, Henrique, beleza, identifiquei. E aí, como é que eu resolvo? Vai depender muito do seu conflito. Por isso que eu disse aqui que os exemplos vão... Estou trazendo alguns exemplos superficiais aqui, mas quando você encontrar com a sua verdade, ela vai ser a sua verdade. Então, essa sua verdade vai depender muito da sua experiência de vida. Então, dependendo da situação, pode ser uma questão simples, que ao você entender o pós e contra aí, você consegue alinhar, traçar a sua meta, que antes estava olhando só uma personalidade, que talvez seja ecológica para essa outra personalidade também, e você consiga conciliar, e aí você mesmo consegue pôr em prática, né? Dependendo se for uma questão mais complexa, talvez você vai ter que mexer ali no seu passado, né? Curar uma parte ali que gerou esse sofrimento. No exemplo do medo, por exemplo, uma pessoa que colecionou frustrações, decepções e fracassos, ela pode desenvolver um medo de fracassar novamente. Tem questões que você vai ter um entendimento simples com a personalidade e vai conseguir pôr em prática. Se for uma questão que tiver muita dor emocional agregada, de repente você vai precisar mexer naquilo ali. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe, uma pessoa que colecionou fracasso, dificilmente essa outra personalidade vai convencer ela apenas mostrando a parte positiva se ela fizer tal coisa. Porque o medo de fracassar é tão grande por causa da dor dos fracassos anteriores que dificilmente ela vai ser convencida com a razão. Então, com a razão ela pode entender, mas com a emoção, está tão ferida, tão machucada, que aí é onde ela pode ter conflito, né? Ah, Henrique, como é que eu vou curar então a minha parte emocional? Né? Se for uma questão que você não conseguir resolver apenas com esse diálogo interno, com essa harmonia entre a parte racional, talvez você vai precisar de uma terapia. Se você já tem alguma técnica, alguma ferramenta, você pode utilizar, integrar e trabalhar essas questões que você identificou. Se você não tem nenhuma, a dica que eu deixo aqui, né, a HQI é uma ferramenta que serve para isso. Uma ferramenta que permite você, sem a dependência do terapeuta, conseguir fazer essa limpeza e esse ajuste. Se a questão estiver tão crítica, estiver complicada, tiver dificuldade em trabalhar pelo menos um movimento inicial, tem a opção de um atendimento individual, né? O terapeuta vai te conduzir, vai te ajudar a trabalhar essas questões. Tá? Inclusive, fica a dica, quem entrou agora, chegou agora, segunda-feira eu vou ter um encontro, uma palestra online gratuita, tá? Sobre HQI, onde eu vou ensinar os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, discussão de caso, e já ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Então já serve de material de suporte para quem estiver assistindo essa live. Né? Acessou alguma coisa, está tendo alguma dificuldade aí a como trabalhar essas questões, acessou alguma coisa do passado que somente alinhar a razão e a emoção não deu certo na parte mental, fica a dica que é um encontro gratuito. Tá? Tem gente que tem resistência com palestra online, vai vender alguma coisa. Então, pessoal, não vou vender nada lá, você vai aprender tudo, tá? De como trabalhar o padrão emocional. Então, é um encontro completo e você já vai sair com ferramenta, tá? Então, se alguém tem algum receio achando que eu vou vender, fique tranquilo, até porque o que eu tenho de produto e serviço é meu atendimento individual e o curso básico que eu vou começar na terça-feira. Então, se for para vender, já está vendido. Então, quem tiver interesse em atendimento individual, tem os encontros individuais. Quem tiver o curso, tem o curso, que vou dar início na terça-feira. E esse encontro de segunda-feira, então, é para ensinar vocês a técnica, para debater, para tirar dúvida, tá? Para ter essa interação legal, discutir o raciocínio da HQI e já trazer a ferramenta para você já praticar. Tá? Quem estiver assistindo a gravação e já tiver passado da data de segunda-feira, que vai ser o encontro, é só acompanhar então o meu perfil no Instagram, HenriqueHNS. Acompanha minhas postagens que eu busco trazer 1 ou 2 encontros desse por mês. Então quem perdeu é só acompanhar lá e fazer a inscrição. É gratuito para os próximos encontros. Beleza? Tranquilos até aqui então, pessoal? Falei um pouquinho então sobre a questão da razão e emoção, divisão das personalidades. Agora eu gostaria de falar um pouquinho então. Eu falei que eu ia trazer algumas dicas de possíveis emoções que impactam diretamente nessa procrastinação, que puxa o freio. Tá?
A principal dela é o medo. E esse medo, ele vai se ramificar em alguns tipos de medos específicos. E esse medo, ele ainda não é a causa inicial, na maioria das vezes. Como eu trouxe aqui um exemplo, um raciocínio breve aqui para ilustrar, agora eu vou aprofundar um pouquinho, vai ficar mais clara essa questão. Porque o medo é quem vai puxar o freio. Mas esse medo ainda não é o X da questão, porque esse medo ainda é a consequência de alguma situação. Um exemplo, a pessoa que fracassou bastante em situações, em projetos que ela quis pôr em prática e não deu certo, ela sentiu essa sensação de fracasso, de frustração, de inferioridade, aqui estaria o início das causas. O medo ele vem como uma consequência do fracasso. Então a pessoa sentiu fracassada, agora ela começa a sentir um medo de fracassar novamente. E esse medo de fracassar novamente é quem vai puxar o freio e gerar essa estagnação. Assim como essa estagnação, essa procrastinação, pode gerar um problema futuro, que são as consequências da procrastinação ainda. Que por a pessoa procrastinar, aí é onde ela pode gerar um outro movimento de frustração novamente, de uma autocobrança, de culpa, ou de voltar para a estaca zero, de acessar a inferioridade. Por isso que acaba virando um paradoxo, né? Uma coisa puxa a outra. E esse medo, que seria a intenção positiva dela, por medo de fracassar, ela puxa o freio. Mas qualquer emoção mal resolvida que a pessoa tiver dentro dela, ela vai buscar se manifestar ou projetar em algum movimento que essa pessoa vai vivenciar. Então, se ela sentiu frustração, fracasso lá no início, agora, como intenção positiva, ela puxa o freio através do medo de fracassar novamente. Mas esse medo não resolveu a situação do fracasso, porque se esse fracasso já está ali, ela vai sentir fracasso em qualquer outro movimento. Inclusive, o fracasso em não colocar em prática aquilo que ela estava com medo de fracassar. E é aonde que a pessoa, se ela não resolve essa questão mal resolvida dela, ela vai empurrando com a barriga esses problemas e esses sentimentos vão se apresentar em outros movimentos do dia a dia. Então, aí por isso que acaba virando um ciclo vicioso. Por isso que autoconhecimento é interessante, é entender. Porque a pessoa está fazendo um movimento achando que está ficando livre de uma emoção, e a emoção já está ali, ela vai vazar e vai se apresentar em algum movimento. Isso é muito importante de ser entendido. Então, a questão vai ser resolvida não com outros movimentos, ou direcionando, ou racionalizando, ou buscando outros recursos externos e jogando concreto no trauma, na situação. Por isso que olhar para dentro é a melhor opção para buscar solução. A pessoa está procrastinando, ela precisa de mais ação, ela precisa de mais cobrança, de mais movimento? Não, ela precisa de eliminar e tratar aquele bloqueio que impede ela. Aí a motivação vem de forma natural, que aí faz sentido com aquilo que eu comecei a falar no início do nosso encontro, que é a automotivação. Porque se a pessoa está automotivada, ela está livre da frustração, da decepção, da culpa, do medo, da inferioridade, da frustração, ela consegue agir no momento que ela precisa agir. Ela consegue fazer o que precisa ser feito, independente da aprovação de um terceiro, do apoio de uma outra pessoa, de uma autocobrança, da necessidade do resultado. São consequências, são situações aí onde a pessoa consegue então desenvolver essa automotivação ao trabalhar esses ajustes. Tá? Então eu falei aqui do medo de fracassar, mas eu vou trazer algumas dicas aqui de outras ramificações desse medo, tá? Como de forma ilustrativa para vocês vendo o que faz mais sentido para vocês. Então, medos muito comum. Medo de errar, medo de falhar, o medo de se frustrar. Trouxe o exemplo, né, no medo do fracasso. O medo de ser julgado também é muito comum. Então, talvez a pessoa não teve situações onde ela se sentiu fracassada, mas talvez ela teve situações onde ela foi cobrada, ela foi pressionada, foi exigido um resultado. Talvez quem exigia dela já não exige mais, ou passou a apoiar, ou talvez já faleceu, ou saiu do vínculo, mas o trauma está ali. Se o trauma está ali, é aonde ela leva essa cobrança com ela para onde ela for. Porque essa cobrança não é uma cobrança física, é uma cobrança emocional. Ela está carimbada lá naquela pastinha emocional dela.
E aí o medo de ser cobrada novamente, o medo de ser exigida, o medo de ser pressionada, aí é onde ela entende qualquer movimento, qualquer atitude, qualquer novo projeto como uma oportunidade, uma brecha para ser cobrada novamente. E aí, para não ser cobrada, ela prefere nem fazer, por exemplo. Então também seria mais uma ilustração aqui de uma situação muito comum que acontece. Tá? O medo de ser cobrada, medo de ser julgada. Tá? Outro medo muito comum, medo de assumir consequências. Pessoas que tiveram que assumir situações de forma precoce, assumir situações que eu falo responsabilidades. Pessoas que tiveram contato com uma responsabilidade muito cedo, essa pessoa pode, de forma inconsciente, sentir um medo de ser exigida novamente, um medo de uma responsabilidade, um medo de uma consequência. E o medo dessas possíveis consequências, o medo da responsabilidade, também é muito comum. É aquela pessoa que aquela contabilidade interna dela está em desequilíbrio. Então a pessoa entende, fala assim, eu já assumi responsabilidade no momento que era para mim estar brincando. Ela era criança e tinha a responsabilidade de cuidar dos irmãos, ou tinha que fazer tal coisa, ou tinha que ajudar em casa, ou tinha que ajudar financeiramente, ou tinha que ser o apoio psicológico do pai ou da mãe. A pessoa que entende que ela teve uma responsabilidade precoce é onde que a contabilidade interna dela vai estar em desequilíbrio. Ela fala assim, opa, não, eu já fiz demais aqui, agora é a hora de curtir, é a hora de fazer tal coisa. E aí é onde essa personalidade que sentiu desfavorecida, ela pode estar em desarmonia com esse novo projeto. Isso se esse novo projeto for associado com uma responsabilidade. Por isso que aqui é um outro ponto também que eu falo muito com meus alunos e clientes, é entender que não importa o movimento que a pessoa vai fazer, e sim a conotação pelo qual ela vai fazer. Se a conotação, o porquê, o motivo ela vai fazer, for incoerente com esse resultado, é onde ela também encontra desafios. E um desses desafios pode ser a procrastinação. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa teve traumas com responsabilidade, onde ela teve que ser responsável de forma precoce. E uma parte dela se sentiu injustiçada em ter que assumir essa responsabilidade. E aí, qualquer novo projeto que ela vai fazer, aí entramos na questão que eu disse, a conotação. Então, não importa o que ela vai fazer ou deixar de fazer, se ela associa esse novo projeto, essa nova atitude que ela vai fazer, como uma responsabilidade, por exemplo, o meu projeto nesse ano é subir de cargo na empresa. Né? Então, com a razão, ela já entendeu que subir de cargo vai ser ótimo, que ela vai ter autonomia na empresa, que ela vai ter um retorno financeiro maior. Com a razão, ela entendeu. Só que assumir um novo cargo na empresa é igual a ter mais responsabilidade. E a parte que não quer ter responsabilidade? Seja por N motivos, né? Pode ser por um medo de responsabilidade, um medo de errar, um medo da consequência maior, ou uma parte que sentiu injustiça em ter responsabilidade muito cedo. Então essa parte entende que o movimento que ela fazer em fazer uma prova na empresa, fazer um concurso público, ou disputar o cargo, né, superior no trabalho, se para ela entende que isso é igual responsabilidade, então não importa o movimento que ela fizer, é a conotação que ela deu para esse movimento. Subir de carga é igual a responsabilidade. Responsabilidade é igual às injustiças que sofri na infância por assumir responsabilidades em excesso. A parte que está injustiçada, aí voltamos no início do nosso encontro. Por isso que eu falei, vocês vão esbarrar comigo falando sempre nessa questão de equilíbrio entre as personalidades. Essa parte que sentiu injustiçada, essa personalidade, vai puxar o freio. Não vai ficar nem um pouquinho feliz em saber que ela vai assumir mais uma responsabilidade. E aí é onde que ela vai puxar o freio, e esse puxar o freio, mais uma procrastinação. Tranquilos até aqui, pessoal? Bom, falei então aqui sobre os medos. Gostaria de dar uma pincelada aqui também nas consequências, né? Que, como eu disse, uma coisa vai puxando a outra. A procrastinação, ela não é o fim da linha dos problemas, né?
a procrastinação mal resolvida, ela pode desencadear em outros desequilíbrios também. É aonde que a pessoa vai colecionando, então, como eu disse, né? Pode ser mais uma expressão da frustração. É muito comum a pessoa desenvolver uma autocrítica, uma autocobrança. Culpas também é muito comum, né? A pessoa se sente culpada por não conseguir fazer tal coisa. E isso eu estou falando em desequilíbrios dela com ela mesma, que dependendo da meta, né, quando essa meta também não é ecológica com os vínculos aonde ela interage, então muitas das vezes as consequências são também físicas e materiais. Né? Mas essa aqui é mais fácil de identificar, por isso que eu não vou girar muito em torno disso aqui. Né? Por isso que eu quis focar em trazer as consequências mais internas, essa aqui, que na prática é mais difícil, na maioria das vezes, de enxergar sozinho. Então, por isso, a proposta em trazer esses conteúdos para trazer essas clarezas desses movimentos internos. Bom, pessoal, então fiz aqui um breve resumo. Quem tiver aqui quiser fazer perguntas também, né, trouxe aqui um giro nos temas. Quem tiver alguma dúvida também, tiver alguma pergunta, fica à vontade de fazer aqui no nosso chat. Quem estiver assistindo a gravação desse encontro, fica, né, não vai ter como vocês fazerem a pergunta aqui ao vivo, então pode deixar nos comentários também. Inclusive, o comentário de vocês ajuda o algoritmo, seja do YouTube ou do Instagram, a levar essa mensagem. Então, quem estiver assistindo a gravação, deixa aqui a sua pergunta no comentário ou deixa um joinha. Quem estiver no YouTube também, deixa a sua inscrição também para poder receber a notificação ali de quando deixar um novo vídeo. Isso também ajuda demais aí no trabalho. Quem estiver assistindo ao vivo e puder depois dar aquela força, ir lá no canal do YouTube, se inscrever, curtir, ou na live que estiver salvo aqui no Instagram, quem estiver assistindo pelo Instagram, também eu fico muito agradecido quem puder dar essa força, beleza? Se tiver alguém também que essa mensagem vocês acreditam que seja interessante, fica à vontade também para compartilhar essa mensagem também com quem vocês acreditar que seria interessante. Tá bom, pessoal? Quem estiver assistindo pelo YouTube e quiser conhecer o meu perfil no Instagram, é HenriqueHNS. Tá? Vou deixar aqui abaixo também a descrição também. Fica de dica também assistir as outras aulas, os outros materiais, principalmente sobre as sombras psicológicas. Quem chegou agora, vou deixando um recadinho para vocês. Está salvo no meu canal do YouTube e também no perfil do Instagram. No YouTube é mais fácil para achar. Quem quiser assistir pelo Instagram é só procurar nas minhas postagens lá que vai conseguir acessar também. Então são duas aulas sobre sombras, ficou muito legal. Uma sobre as sombras e a outra eu fiz uma sessão de perguntas e respostas onde eu abordei por vários pontos, por vários ângulos aí as sombras psicológicas. Então ficou muito legal, vale a pena vocês conferirem. É um conteúdo que vai agregar bastante o que foi falado aqui hoje, tá? Na questão da procrastinação, principalmente dentro do tema do desequilíbrio entre as personalidades. Então, sombra é um assunto indispensável para quem deseja adquirir esse autoconhecimento, entender os bastidores, a natureza das escolhas, os bastidores da consciência. Então, é um assunto indispensável. Eu vou buscar trazer mais conteúdos esse ano sobre esse assunto para vocês. Quem quiser aprofundar, tem o workshop de 6 horas que está disponível na Hotmart. Quem quiser adquirir, é só acessar a bio do meu Instagram, ou de vez em quando eu deixo o link nos meus stories. Então é um workshop de 6 horas, onde ficou com reflexões muito profundas, tá? Um raciocínio ali numa linha linear, ficou muito bacana, bastante análise. E também deixei de bônus a gravação de 2 aulas analisando sombra no filme Soul e no filme Beleza Americana. Tá tudo disponível na Hotmart, é só vocês acessarem lá. Já as aulas de sombra e a introdução sobre a sombra e a sessão de perguntas e respostas é gratuito, tá no YouTube ou no meu perfil do Instagram. Fica de convite também, segunda-feira, uma live sobre as emoções, aqui no meu perfil do Instagram, vai ser às 19 horas. E quem quiser aprender a ferramenta vai ter a palestra online e gratuita em plataforma fechada, às 20 horas, também na segunda-feira, beleza? Deixa eu ver, o Heleno está deixando uma mensagem, deixa eu ver. Eu deixo aqui o meu depoimento, estou fazendo tratamento com o Henrique. Ah, legal, gratidão, Heleno. Heleno, gratidão aí por compartilhar. Então fica aí
o link para vocês, aí falando que a HQI é fantástica. Gratidão, Helena. Então fica aí o convite para vocês, pessoal. Segunda-feira, às 20 horas, quem quiser conhecer a HQI. E quem quiser passar por um atendimento individual ou acompanhamento individual, quiser saber mais informações, é só me chamar no privado. Eu sempre deixo também o link nos meus stories. Ou na bio do meu Instagram tem uma página onde vai direcionando vocês ali para os materiais, os outros meios que eu tenho de material. Tá? Então lá tem o link que você consegue acessar e falar comigo diretamente no meu WhatsApp pessoal. Tem o link na bio do meu Instagram, tem o link da plataforma Criando Destino, tem o link do workshop de sombras, um novo olhar para o relacionamento, que foi um workshop que fiz também sobre relacionamentos afetivos, está na bio do meu Instagram. E também o link que direciona para o meu canal no YouTube. Quem puder dar aquela força, um joia e se inscrever no canal, fico muito agradecido. Bom, então recadinhos dados, convite para vocês. E terça-feira vou dar início ao curso de HQI, que vou dar início na terça-feira, a primeira aula. É um treinamento de 16 horas, onde você aprende a montar uma autoterapia completa com HQI. Então, já no curso, você vai aprender todo o raciocínio da HQI, que tipo de trauma está relacionado com tal doença, com tal vício, compulsão, como trabalhar os padrões mentais, o período inconsciente, e a montar o protocolo completo de autocura com HQI. Então, a primeira turma do ano que eu vou estar iniciando vai ser na terça-feira. Quem quiser saber mais informações também, é só me chamar no privado. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. A Ângela falando, realmente o curso HQI é show, recomendo muito. Gratidão, a Ângela participou da última turma, né, do ano passado. Então, gratidão, Ângela. Deixa eu ver aqui a Tatiane perguntando também, vai ficar gravado? Quero assistir por completo. Qual que vai ficar gravado, Tatiane? A live de hoje? Que você está perguntando? Ou o encontro de segunda-feira? Só para esclarecer. Tatiane perguntando se vai ficar gravado. Se for a live de hoje, vai ficar salvo. Assim que eu finalizar aqui, eu vou deixar salvo. Sim, a de hoje. Vai ficar salvo. Vou salvar agora. Vou deixar salvo agora aqui, assim que eu encerrar. Eu vou salvar. Quem é meu aluno da HQI, eu vou disponibilizar o link lá no grupo, né, da nossa família HQI. Quem não está no grupo consegue acessar acessando o meu IGVT do Instagram. Eu vou ver se eu coloco nos stories também o link de acesso para ficar fácil, pessoal. E até no final de semana eu vou ver se eu pego a gravação também e vou subir para disponibilizar no YouTube também. Tá? Então, até semana que vem essa gravação dessa live também vai ficar salva no YouTube. Então é uma outra ideia que eu planejo fazer também, pegar todas as lives e subir para o YouTube também. Deixa eu ver. A Ana falando aqui também, mandou mensagem. Reitero, vale muito a pena fazer o curso com o Henrique. Faço. Gratidão, Ana. Ana também, aluna. Gratidão, Ana. Fica aqui o convite também, pessoal. A Ana vai estar fazendo um encontro, né? Amanhã também vai estar falando sobre o tema também de procrastinação. Vai ser um encontro gratuito, né, Ana? Então, quem quiser seguir o perfil da Ana, também desenvolve um trabalho aqui muito legal. Vai estar fazendo esse encontro. Também quem quiser bater um papo com a Ana lá amanhã também, fica aqui a dica aqui para vocês. Bom, pessoal, gratidão então. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Se alguém fez alguma pergunta, pessoal, algum comentário eu não vi, tá? Talvez passou rapidinho aqui. Por gentileza, pode colocar de novo aqui, ou se eu não vi aqui, pode deixar na gravação, lá no comentário debaixo da gravação da live, beleza? Então, gratidão, muito bom estar aqui com vocês novamente, nossa primeira live do ano. Gratidão a todos que participaram aqui ao vivo ou quem estiver assistindo aí a gravação. Beijo carinhoso para vocês, gratidão aí pela força, o carinho de sempre de vocês, tá? Contem comigo aí nesse novo ano aí que está iniciando, nesse novo ciclo, contem comigo. Quem estiver chegando depois também e quiser acompanhar, eu vou deixar salvo, deixa eu ver aqui. A Nora, chegou lá, Nora, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aqui no finalzinho, no encerramento. Eu vou salvar, depois fica aqui o convite para vocês assistirem a gravação, beleza? Gratidão, gratidão e até mais.